Bem, estamos de volta com o programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouco mais do trabalho do seu representante aqui no Poder Legislativo. Estamos recebendo hoje o vereador Maurício Raca, do DEM. Vereador, no primeiro bloco falamos sobre vários assuntos, o senhor falou sobre a questão, eu gostaria de destacar um agora. O senhor falou com relação à participação popular, que nas últimas eleições o número de abstenções foi muito grande, né? Como é que o senhor vê a importância da participação popular, ainda mais agora nesse processo, nesse ano que nós estamos vivendo, com relação às pessoas estarem... O senhor sente que as pessoas estão mais interessadas e buscando mais informações com relação ao processo de como ele funciona? Eu percebo, Daniel, que está ainda dividido. Existem pessoas nessa condição de estar mais interessada em buscar mais informações daquela pessoa que ele espera votar, que ele quer votar em alguém, ele quer o bem para a nossa cidade, então ele não quer errar menos possível para que tenha uma pessoa que realmente cumpra aquilo que prometeu. E tem as pessoas que estão chateadas ainda, não querem saber de ter uma participação nesse processo eleitoral, mas eu peço para essas pessoas, se você está chateada e revoltada, não tira a sua razão, mas procura participar da eleição, porque a não participação, muitas vezes, acaba elegendo aquele que não deveria ser eleito e acaba a nossa cidade perdendo tempo com mais alguém que vai fazer um trabalho ruim, como está sendo feito esse governo. Então, participe. Vamos olhar o passado de cada candidato. Inclusive, eu gostei muito da participação de um deputado recente, deu uma entrevista recente na Rádio Mensagem, e esse deputado disse o seguinte, que muitas pessoas perguntam a ele, quem eu devo votar? E ele falou uma coisa que é muito importante. Cabe às pessoas analisar todos os candidatos. Isso é importante, porque às vezes vai por indicação de alguém e daí não é a mesma opinião que o outro. Um gosta de um candidato, o outro gosta do outro. O importante é nós analisarmos o passado, porque de cada candidato. E você sabe quem uma pessoa é hoje pelas ações do seu passado. Se ele só fez coisa errada, se ele fez besteira durante a sua vida profissional ou familiar, ou seja onde for, hoje você quando olha uma pessoa, que você tem conhecimento que ele fez muitas coisas erradas, você fala, ih, lá vem o trambiqueiro. Se ele é uma pessoa trabalhadora, se é uma pessoa exemplar na família, se é uma pessoa que participou de eventos sociais, você fala, poxa, esse cara sempre esteve presente nos eventos da cidade, sempre esteve presente naquilo que é bom para a nossa cidade. Então, nós resumimos o que com isso? Que você sabe quem é hoje uma pessoa pelo que ele já fez. Então, analisa, antes de votar para prefeito, analisa o que ele fez. O que ele fez para a sua cidade. Como foi a sua trajetória durante anos? Se a pessoa não tem nada para falar, como é que eu vou analisar uma pessoa que não tem conteúdo, não tem história para contar? Fica difícil. Graças a Deus, que nem eu, por exemplo, tenho uma vida na cidade de trabalho social, de conquista para muitos bairros, de trabalhos sociais, de modo geral, né? Mas de muitas conquistas, de ajuda para muitas pessoas. Então, eu tenho um passado. Então, eu só estou dando um exemplo, mas vamos analisar. Depois, o plano de governo dele. Não vamos se iludir, a pessoa prometer muita coisa, e não ter condições de cumprir. Porque, às vezes, ele fala bonito que vai fazer muita coisa e, às vezes, não tem dinheiro para isso. Só para iludir as pessoas e poder conseguir o voto. Se tiver muitas promessas, pergunta para ele de onde vai sair o dinheiro. É importante isso. E depois até que uma pessoa ganhou, acompanhar o mandato. Esse foi o conselho do deputado. Acompanhe o mandato. Exija. Não podemos, por exemplo, nos deixar iludir, como foi o Hamilton. Ele tem um plano de governo bonito, grande. Parece-me que é mais ou menos esse percentual. Ele não cumpriu 30% do plano de governo dele. Deu um calote eleitoral na população. Por quê?
as pessoas, quando confiam em alguém que vai votar, porque está acreditando. E ela vai dar o voto, vai à vista, para receber a prazo aquilo que foi prometido. Se não for cumprido, é um calote eleitoral, porque ela pagou à vista, ela deu o voto dela de confiança e depois ser enganado. Isso não pode. Veja bem, olhe bem nos olhos do seu candidato, veja o passado dele, o que ele já fez, analise bem em quem votar. Mesmo você, meu amigo, minha amiga, que está chateado, participe do processo eleitoral, porque é importante participarmos para podermos eleger pessoas comprometidas, pessoas que conheçam a cidade, pessoas que sabem a necessidade das pessoas, que sabem também administrar, que saiba administrar esse orçamento nosso que é de quase 1 bilhão, que tenha sensibilidade de levar recursos para onde precisa mais, como eu disse, quando se define prioridades. Então, tem que se conversar, olhar no olho do seu candidato. A partir daí, você vai estar participando de um processo democrático, vai ter a participação de cidadania e falar, eu participei. E vamos eleger quem é o melhor para a nossa cidade. Não podemos errar, não temos mais tempo, a nossa cidade tem pressa. Tem pressa. Tem muitas necessidades e é por isso que vamos participar e vamos eleger o que é melhor para a nossa cidade. Porque o prefeito é uma figura muito importante, é aquele que dá a última palavra para qualquer coisa na cidade. Vereador, estamos aqui no programa Espaço Parlamentar conversando com o vereador Maurício Raca do DEM. A gente sabe que dentro desse processo, né, do processo do Poder Legislativo e Executivo, o Poder Legislativo tem uma participação muito importante, embora o senhor já mencionou aqui que não é decisiva, porque é de competência do Poder Executivo executar as ações. Mas como é que o senhor vê hoje a participação, na análise que o senhor faz aqui hoje, tanto sua, tanto dos colegas, enfim, da atuação do Poder Legislativo do nosso município nessa legislatura, no trabalho atual e nesse ano, né, que é um ano eleitoral também, como é que procede aí os trabalhos como vereador? Daniel, essa pergunta é um pouco complicada, porque é difícil, eu não gosto de falar da atuação dos outros vereadores. É muito complicado para mim criticar ou elogiar, porque cada vereador tem a sua forma de trabalhar e cada um desenvolve um trabalho que entende que está certo. Então, e cada um tem um jeito de ser, um modo de pensar. Nas sessões de Câmara, normalmente, existem debates, cada um defendendo um ponto de vista, muitas das vezes fervoroso, não é? Chega a esquentar realmente os debates, que eu defendo, às vezes, nessa discussão, né? Eu saio em defesa da minha cidade. O outro tem outro ponto de vista, então eu não quero entrar no mérito, porque quem tem que avaliar isso é a população. Quem vai merecer o voto dela para vereador? Não é verdade? Então é difícil avaliar. Eu falo por mim. Como eu disse, fui, graças a Deus e graças às pessoas que confiaram em mim, eu fui o mais votado. Tenho o sentimento de dever cumprido. Lutei muito. Se eu não consegui atender algumas pessoas, não foi por falta de luta, foi porque não consegui mesmo. E eu sempre dei muita atenção para todos os problemas que chegaram para mim, que são diversos. Diversos. Não só problemas pessoais, como os problemas do bairro, da região, e eu sempre dei muita atenção e sempre lutei muito. Mas, como eu disse, a última palavra sempre é do prefeito. As questões relacionadas a obras, asfalto ou construção de alguma coisa daquela região, o que falta, eu faço o meu papel. Peço, brigo, insisto, luto, mas a última palavra é do prefeito. Por isso que eu digo que é a figura muito importante que tem que ser tomado mais cuidado. Não é votar por votar. Vamos olhar o passado de cada pessoa. Dentro do trabalho de vereador, como fiscalizador aqui, o que chama mais a atenção do senhor aqui? O que tem exigido mais da sua atenção com relação às necessidades que a cidade tem hoje? Daniel, eu não posso concordar com um governo que está hoje em nosso município, que, como eu disse, ele não tem definição de prioridade e que, para mim, aparece todos os tipos de pedidos de ajuda.
muitas das vezes pedido de socorro. E daí fica difícil para mim, muitas vezes, conseguir arrumar. Mas eu sempre dou um jeitinho, às vezes, de uma outra forma, no sentido de ajudar aquelas pessoas. Ou seja, na área de infraestrutura do bairro, ou seja, na área de educação, ou seja, o mais importante dos assuntos, na minha opinião, que é a área de saúde. Fiz denúncia, fiz e faço sim, porque a população tem que estar consciente, tem que ter conhecimento do que está acontecendo hoje. A parte de oncologia, o senhor prefeito, o senhor Hamilton, não está pagando o extrateto do Hospital São Francisco. Mas para que vocês saibam exatamente como funciona, o governo federal manda um dinheiro para o Hospital São Francisco fazer tratamento de pacientes com câncer. E esse dinheiro dá para atender até X paciente. O que passa disso chama-se extrateto. E esse extrateto a prefeitura, qualquer prefeito, sempre pagou. Sempre pagou. De 2013 para cá, o prefeito parou de pagar, não pagou mais. Ficou devendo mais de 2 milhões para o Hospital do Frei, que negociou agora. Recentemente começou a pagar, negociou parcelado. Mas só que foi a ordem para o Hospital do Frei desde setembro do ano passado. Não atenda mais o extrateto que eu não vou pagar. A partir daí, o hospital não tem estrutura para ficar atendendo, então ele não está atendendo. Só que esses pacientes estão em uma fila de espera que chama-se Rede Hebe Camargo, que é do governo do estado. Então, tem pacientes com câncer morrendo em casa em uma fila. Isso é desumano. E pelas informações que eu obtive, com mais 150, 170 mil reais por mês a mais, resolveria o problema desses pacientes que estão em uma fila de espera. Morreria menos pessoas. Eu vou falar na tribuna de Câmara, um paciente, os familiares que denunciaram através da imprensa escrita, sobre um paciente que morreu por falta de atendimento médico, por espera, demorou muito, não deu. E isso é justo? O prefeito está gerenciando o nosso dinheiro. Ele só é o gerente do nosso dinheiro. E ele não pode ser, ele não pode se intitular o dono da verdade. Ele tem que definir as prioridades da nossa população e investir mais. Ele tem que aplicar o dinheiro onde precisa mais. E a área da saúde é uma área que eu defendo e sempre vou defender. É uma área que tem que ser prioridade de qualquer governo. Certo, estamos aqui conversando com o vereador Maurício Raca do DEM, falando um pouquinho dos seus trabalhos, dos seus pensamentos, ele que está na sua terceira vereança aqui no Poder Legislativo. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o terceiro e último bloco aqui do programa Espaço Parlamentar. Continue com a gente.